Boa noite, meus aterrorizados. Aqui é Angel Black com mais uma história de terror para vocês. Mas antes de irmos para a história de hoje, peço para você que não é inscrito, se inscreva no canal. Deixe seu like para fortalecer e compartilhe com os amigos e também em suas redes sociais. Agora, se você não gostar, compartilhe com os inimigos e se vingue deles. Também não deixem de estar ativando as notificações do canal, tocando o sininho para receber em primeira mão todo o nosso conteúdo assim que ele chegar no YouTube. Desde já agradeço muito a todos vocês, que é para vocês e por vocês que faço o meu trabalho. Amo vocês. Compartilhem, vamos ajudar o canal a crescer, meus queridos aterrorizados. Agora, sem mais delongas, vamos para a história de hoje. História, conto ou relato? Vocês decidem se acreditam ou não. Eu, Angel Black, acredito no sobrenatural. Vamos à história de hoje? Meu tio-avô quase virou comida de lobisomem. Oi, Angel, tudo bem? Me chamo Maurício e o relato que vou compartilhar com você e seus inscritos hoje, quem me contou foi meu tio-avô, irmão do meu avô. Em uma visita que ele veio nos fazer, ele veio passar a Páscoa do ano de 2017 conosco. Eu acreditei no relato, pois meu avô confirmou tudo. Pois, segundo eles, a região de Minas Gerais, aonde meu avô e ele cresceu, era cheia de mistério. Infelizmente, meu tio-avô faleceu, vítima do Covid, aos 95 anos de idade, no ano de 2020. Então, como eu estava contando, meu tio-avô dizia que aquela região de Minas Gerais era cheia de mistérios. Segundo ele mesmo me contou, ele teve um encontro com a fera, com um lobisomem mesmo, quando ele tinha uns 40 a 45 anos de idade. E foi algo que marcou muito ele e marcou para sempre. Que foi numa época que a vida dele estava bem conturbada. Já fazia uns 15 anos que ele estava casado e já não sentia mais o fogo da paixão do início do relacionamento arder dentro do peito dele. Ele não sabia o que estava acontecendo com ele. Ele olhava para sua esposa, mas não sentia nenhum desejo nenhum por ela, mas ele dizia que ainda a amava. Afinal, ela era a mãe dos 3 filhos dele. Enfim, ele foi levando aquele casamento empurrando com a barriga, como dava. Mas quando chegou a época da colheita de café na fazenda onde eles moravam, foi contratado colhedores temporários para ajudar na colheita. E uma dessas famílias de colhedores tinha uma moça de uns 17 ou 18 anos que virou completamente a cabeça dele. A moça era baixinha, de olhos amendoados e um corpo de pilão que deixava todos os rapazes ali loucos. Ela tinha um sorriso lindo demais nos lábios, com aqueles dentes brancos e lábios carnudos, e uma conversa muito alto astral. Todos gostavam de conversar com ela. E ao ver aquela moça tão atraente, fazia ele se odiar por ser casado. Ele morria de ciúmes e raiva quando rapazes que podiam cortejá-la vinham conversar com ela. Era uma tortura voltar para casa todos os dias e ver aquela mulher sem graça que ele tinha se casado, que só ficava correndo atrás das crianças, estava sempre desgrenhada, cheirando a tempero e a desinfetante.
Então, ele vivia comparando a mulher dele com a colega de trabalho. Fazendo tais comparações, ele começou a pegar implicância com a mulher dele. Até mesmo o barulho dela cozinhando ou conversando com os filhos irritava ele. Ele começou a culpar a família por não poder ter a chance de conquistar a moça lá da plantação de café. Ele começou a sair do trabalho e, ao invés de ir para casa, ele ia direto para o estábulo, arriava o seu cavalo e ia para a cidade. Lá, ele enchia a cara de cachaça e só voltava para casa completamente bêbado. Chegou ao ponto de se deitar na cama e chamar a sua esposa naquela hora pelo nome da outra, da mocinha do cafezal, e assim por diante. E o caso só piorava. Ele vivia bêbado. A mulher dele só vivia chorando pelos cantos da casa, sofrendo pelo desprezo. E realmente a convivência entre os dois estava insustentável e impossível de se prosseguir. Até que um dia ele chegou na casa depois do dia inteirinho de trabalho e a casa estava completamente vazia. Sua mulher e seus filhos tinham desaparecido e seus móveis também. Depois, ele ficou sabendo por um vizinho que ela tinha escrito uma carta para os pais dela, contando a vida de sofrimento que ela estava levando com ele. Então, o pai dela mandou um caminhão para buscar ela e as coisas dela. Ela então foi embora, levando as crianças e toda a mudança, ou seja, não deixou nenhum carocinho de feijão para trás. Deixou a casa do meu tio-avô pelada, apenas com a cama, uma mesa e o fogão de lenha, que não tinha como arrancar. Mas ele não ficou triste não, ficou muito feliz, cheio de planos, pois ele, estando solteiro, ele poderia conquistar a moça que trabalhava lá com ele nas roças de café. No outro dia, ele foi para a roça todo entusiasmado, de banho tomado, cheirosinho, e já puxou conversa com a jovem. E para surpresa dele, a moça também estava afim dele. E eles passaram a tarde todinha embrenhados, rolando por debaixo dos pés de café, parecendo que ambos estavam no cio. E depois do trabalho, marcaram de se ver de novo, depois que os pais delas dormissem. Lá mesmo, no meio do cafezal. Meu tio-avô, então, correu para casa, tomou um banho caprichado, pegou seu cavalo e foi para a cidade. Lá ele comprou um perfume, aquele Três Marchands. Na volta, passou na venda, comprou uma caixa de bombons, coisa que ele nunca tinha feito para a esposa dele, uma garrafa de vinho e alguns queijos, pães e biscoitos. Também comprou pó de café, entre outras coisas, pois ele não tinha nada na casa, A mulher tinha levado tudo. Ele chegou na casa, acendeu o fogão a lenha e fez um café. Tomou um copo e guardou o restante na garrafa térmica. Depois, ele tomou outro banho, escovou os dentes e tomou banho de perfume, encheu a jaqueta com aquele perfume. Botou o facão dele de caça na cintura e foi para o cafezal encontrar a moça. Mas ele já tinha tomado uma decisão de não se deitar com ela de novo no cafezal, mas na casa dele. Ele ia levar ela não para ter uma noite de prazer, e sim para morar com ele. E aquela noite seria só a primeira de muitas outras noites de desejo, junto com aquela moça, que ele achava, nossa, tudo na vida dele.
Ele estava realmente muito feliz e aquela lua cheia, enorme, linda no céu, só tornava o momento ainda mais lindo. Ou melhor, tornaria aquele momento mágico. Já no meio do cafezal, com uma rosa vermelha na mão, perdido em sonhos, ele se sentou em um carreador e começou a esperar a moça, morrendo de desejo, assoviando músicas românticas. Mas quando, sem mais nem menos, ele ouviu um barulho de mato seco sendo quebrado. Ele se escondeu embaixo de um pé de café, daqueles bem cheios, sabe? E pôde ver um bicho muito feio e desengonçado farejando o chão. Era um bruta cachorrão preto dos olhos vermelhos. O bicho parecia tá cheio de sarna, pois os pelos deles eram grossos e falhos. Ele disse que o bicho fedia boi morto apodrecendo no pasto e vinha farejando o ar. Aí ele se lembrou que tinha se lotado de perfume. Então ele deixou a jaqueta cheia de perfume debaixo do pé de café que ele estava e foi se arrastando bem devagarinho e se escondeu embaixo da saia do outro pé de café que ficava numa fileira atrás da que ele estava. Mal ele conseguiu se esconder debaixo do outro pé de café, o bicho achou a jaqueta dele. O bicho pegou a jaqueta com as mãos como garras enormes, mas mãos como se fosse gente. O bicho feio também deu um uivo muito alto e ficou em pé e rasgou a jaqueta, rosnando e babando. Parecia que o bicho estava com muito ódio. Depois, rosnando e grunhindo, ficou nas quatro patas e ia indo andando e arfando mais para dentro do cafezal. Meu tio-avô respirou aliviado, se vendo livre da fera, mas logo sentiu algo rastejando em suas costas. Quando ele passou a mão, sentiu que era uma cobra. Era uma cobrinha verde, sabe, de árvore. Mas no escuro, ele pensou se tratar de uma jararaca e acabou fazendo um berreiro. Ele se assustou, né? E com o barulho dos gritos dele, o bicho feio, que já estava indo embora, deu meia volta e veio correndo na direção dele. Ele, morrendo de medo, corria como se não houvesse amanhã. Aí ele se lembrou do facão preso em sua cintura. Ele não teve nem tempo de pensar muito, pois o bicho já tinha alcançado ele. Naquele momento de desespero, com o facão na mão, ele teve que se defender. A fera acertou ele uma vez, rasgando-lhe o ombro com os dentes. Na segunda investida da fera, ele enfiou o facão na barriga daquele bicho horroroso, que urrou de dor, mas parecia ainda ter forças para lutar. Então ele deu mais uma, mais duas facãozadas no bicho e correu para casa desesperado, cortando mato no peito, cafezal no peito. E no outro dia cedo, ele deu uma enfaixada no ombro com tiras de lençol velho e vestiu as roupas e foi para o cafezal trabalhar como ele fazia todas as manhãs. Mas quando ele ia chegando, o lugar estava infestado de policiais, fazendo muitas perguntas a todos os colhedores de café, pois tinha sido encontrado o corpo de uma moça morta covardemente a golpes de facão no meio do cafezal. Covardemente mesmo, pois a moça era bem franzina. Ele entrou em pânico quando viu quem era a moça. Era a mesma com quem ele tinha marcado de se encontrar à noite no cafezal.
Ele não podia acreditar que ela, tão linda, era o bicho feio e fedido que tinha atacado ele. Logo, ele começou a pensar que se a polícia achasse a jaqueta dele impregnada de perfume toda rasgada, ia ligá-lo ao assassinato da moça, pois ela deveria estar com o mesmo cheiro. E jamais eles acreditariam que a mesma tinha virado o bicho e tentado matar ele. Ele começou a olhar disfarçadamente para ver se via a jaqueta dele, mas a jaqueta misteriosamente tinha desaparecido, evaporado, virado fumaça. E aquilo ficou martelando a cabeça dele. E naquela noite ele não conseguiu dormir de preocupação. E também com o barulho de lobos uivando a noite toda, uivos iguaizinhos da fera que ele matou. E os uivos vinham do meio do cafezal. No outro dia de manhã, ele já estava indo trabalhar, estava chegando no cafezal para pegar o eito dele. Mas antes disso, ele ouviu o pai da moça falando para um dos irmãos dela, bem perto assim do carreador, que era só descobrir o cheiro do dono da jaqueta rasgada que eles teriam sangue, teriam vingança. O meu tio-avô, ouvindo essa conversa, nem entrou no cafezal, deu meia volta e correu para a casa do dono da fazenda e pediu o dinheiro que ele já tinha ganho. E mentiu, disse que o ex-sogro, pai da ex-esposa dele, o estava ameaçando, obrigando ele a ir embora para ficar com ela e as crianças na outra cidade. Depois disso, ele pegou o primeiro ônibus e sumiu daquele lugar. Ele, depois de um tempo até tentou voltar com a ex-mulher, mas ela não quis saber dele não. Ele também me disse que nunca mais usou o perfume Thérèse Marchand, ou Thérèse Marchand, não sei direito, de medo dos bichos acharem ele pelo cheiro. E esse é o relato do meu tio-avô, Angel. Espero que você e seus inscritos gostem. Beijos. Meus aterrorizados, quem não tá feliz com o que tem acaba ficando sem nada e quase vira lanche, hein? Caramba, que história, eu gostei. E vocês, o que acharam do relato de hoje? Deixe a opinião de vocês nos comentários, pois a opinião de vocês é muito importante para mim, pois, como eu sempre digo, é para vocês e por vocês que faço o meu trabalho com todo o carinho do mundo. Vamos lá? Como eu sempre digo, história, conto ou relato, você decide se acredita ou não. Eu, Angel Black, acredito sim e muito no sobrenatural. A história de hoje é o dia em que a nossa loba Rose deu de cara com um canis cowboy. Bora lá? Olá, Alcateia! Dando continuidade à minissérie da minha vida, não pude deixar de fora esse episódio que será narrado. Apesar da minha sina, venho ao longo da minha vida tentando suprimir a natureza selvagem, mesmo nas metamorfoses. Apesar da natureza controlada, corro de humanos e procuro evitar ao máximo embates com outros licantropos. Com os humanos, de vez em quando acontecem encontros, frutos da casualidade ou provocados por mim, em determinadas circunstâncias. Não gosto de embate sangrento com outros licantropos, quando possível. Procuro resolver ainda na forma humana, evitando assim possíveis invasões e marcações no meu território durante a noite, resultando assim
uma briga noturna. Já participei de alguns embates territoriais e não territoriais, e o evento narrado a seguir faz parte de um deles. 2014, período de Copa do Mundo. O Brasil tinha tomado a vergonhosa surra da Alemanha, que nem convém lembrar o episódio. Período de festas juninas no interior e uma loba recém-separada com um pouco de álcool na cabeça e que queria, dar a volta por cima e esquecer o passado. Sentiram a situação? Minha casa estava cheia. Tínhamos feito churrasco, comprado bebidas, preparado pratos típicos, tudo isso para tão sonhada comemoração de mais uma vitória nos jogos. Estávamos a consumir toda aquela comida e bebidas, quando uma tia distante de uma de minhas amigas ligou e chamou-nos para irmos para o sítio dela, a uns 15 quilômetros da cidade, pois ela tinha contratado churrasqueiros, cantores e parte dos convidados tinham se retirado depois da derrota vergonhosa do Brasil e disse que seria uma pena desperdiçar toda aquela festa. Fui com o meu carro mesmo. Detesto andar de carona. Chegamos lá, estava tudo lindo, verde e amarelo. Uma fogueira enorme e uma mesa também enorme. Uma banda de forró tocando num palco improvisado com fitas verdes e amarelas para meia dúzia de pessoas. Entre convites e ligações, foram chegando mais e mais pessoas e logo éramos todos em volta de 50. A festa estava a 1000 por hora. Eu não aguento beber muito. Bebo 2 copos e fico tonta. Cheguei ao meu limite de danças e bebida e fui procurar um lugar para me sentar com outras pessoas na varanda da casa. Era uma casa linda, construída com muito bom gosto, num nível elevado, 2 metros acima do solo. Uma escadaria larga de pedras que dava numa varanda enorme. A dona da casa, uma senhora de 56 anos chamada Graça, casada com um homem mais jovem. Casal muito simpático. Me disse que trabalhou muitos anos em Nova York, somente para construir a casa dos sonhos dela. Conversamos longamente sobre assuntos variados. Perguntei-lhe sobre a adaptação de estar na zona rural depois da mudança radical de ter morado anos e anos em Nova York. Eles dois se entreolharam e me olharam de novo. Aí o marido me disse assim: "Olha, Rose, aqui sempre foi um local muito pacato, muito mesmo. Nunca nos aborrecemos com nada e é pertinho da cidade. A nossa casa é muito aconchegante, não tem violência. Eu não sinto falta nenhuma de New York, mas de uns tempos pra cá, nossa paz acabou de vez. Tive que tirar todo o gado do sítio e alugar uma manga longe daqui, a uns 20 quilômetros. Vendi as poucas galinhas de raça da minha esposa que sobraram. Ela amava criar galinhas. Perdemos os gansos, os patos, os pavões. Criávamos de tudo aqui. Mas um animal sanguinário matou 3 vacas matrizes leiteiras, caríssimas, prestes a dar cria. Na outra semana entrou no galinheiro e matou 21 das 30 galinhas e mais os pintinhos.
Depois veio para o terreiro e matou todos os outros bichos que criamos solto. Ouvi a gritaria no terreiro e saí correndo com arma na mão, mas a onça já tinha fugido. Eu lhe perguntei como era possível ele não ter ouvido a algazarra no galinheiro. E ele me respondeu que construiu mais distante da casa, para evitar o mau cheiro. Ficamos calados e eu perguntei: e os animais foram devorados? Ele me disse que não. Todos tinham sido somente estraçalhados. Somente os bezerros não nascidos das vacas matrizes tinham sido devorados. Olhei em volta desconfiada e perguntei de onde vinham essas onças, pois era um sítio quase no meio da cidade e não havia mata tão próxima assim. Ele disse que sim, que havia uma mata densa a 1 quilômetro dali, mas que as autoridades locais e o IBAMA já estavam cientes desse felino. E o vilarejo ao qual o sítio pertencia já estava todo em alerta. Dentro de mim eu já sabia que aquilo não era onça coisa nenhuma. Dentro de mim eu já sabia que aquilo era uma questão pessoal entre os donos da fazenda e alguma outra pessoa, pois pelo que entendi, isso só acontecia lá. Mudamos de assunto. Apesar de eu ter sentido uma simpatia profunda pelos meus anfitriões e de ter me compadecido com a situação deles, o domínio não era meu. Eu estava de passagem e eu não sou uma justiceira, ao menos que estejam fazendo badernas no meu território. Conversei mais um pouco com o casal e logo eu estava pronta para outra rodopiada na pista de dança. De repente o vento mudou de direção e trouxe toda a fumaça da fogueira para nossa direção. Escapei e fui me abrigar em outro local, longe da fumaça, quando senti meus cabelos da nuca se arrepiarem. Procurei em volta, tentando farejar, mas era impossível com aquele cheiro de lenha e carne em volta. O pátio estava cheio, era impossível ver todo mundo. Decidi voltar para a varanda, onde estava Dona Graça e seu marido. Eles estavam lá, no mesmo local, sentados, olhando a festa da varanda. Dessa vez com um casal de convidados. Ao me aproximar deles, mesmo sem ver direito o rosto dos convidados que estavam nessa varanda, eu senti que o meu encontro com um Canis Infernale estava eminente. Prontamente, Dona Graça me apresentou aos seus vizinhos e amigos, e entre eles tinha esse casal. A mulher era muito bonita, jovem, de pele morena e uma personalidade possessiva. Ele, um Canis, tipo um cowboy, de música sertaneja, musculoso, vaidoso e bonitão. Nos encaramos de frente e trocamos um aperto de mão e vimos quem era quem ali no território. A esposa achou que foi um interesse mútuo a nossa troca de olhares e me ignorou e me deu algumas indiretas ao decorrer da noite. Mas aquela troca de olhares foi de reconhecimento e puro ódio, dissimulado entre eu e aquele homem. Para desprazer do casal, me sentei e perguntei na frente dos anfitriões se eles eram seus vizinhos. O cowboy tentava desconversar.
Mas a esposa não tinha papas na língua. Me disse que eram de outro estado e que seu marido trabalhava com compra e venda de gado e viajava com frequência para trazer gado leiteiro de fora e vender aqui na região. Foi enfática em afirmar que ela sempre viajava com ele e que nunca deixava o marido dela sozinho, indiretamente achando que eu queria aquele imundo para mim. Dei um meio sorriso, concordando que ela estava certa. Depois ela baixou um pouco a guarda e me disse que adorava a casa da Dona Graça, que eles já tinham feito de tudo para comprar aquele sítio, mas Dona Graça não vendia, pois tinha construído para morar mesmo. Imediatamente olhei para o Canis e dei outro meio sorriso, como quem tivesse finalmente entendido o motivo dos ataques. O casal me irritava. Ela achava que o marido era a última bolacha do pacote. Em contrapartida, ele, o típico indivíduo arrogante, cheio de si, que não tinha escrúpulos, faria de tudo para ter o que queria. Mas, como eu disse antes, não procuro embates. O território não era meu. A polícia que desse um jeito nisso. Fui embora dali, me despedi de todos e aceitei o convite da Dona Graça para outra visita ali num outro dia. Passaram 10 dias. Dona Graça me telefonou para uma visita. Pediu que eu levasse as crianças para passar o dia lá. Foi eu, as crianças e minha amiga, que era sobrinha dela. Chegamos por volta das 10 da manhã e pude ver, à luz do sol, toda a propriedade e instalações. O marido estava fora da fazenda, onde estava o gado. Andamos pelo pomar, ela me mostrou as suas plantas e seu galinheiro totalmente destruído. Ela queria me mostrar tudo. De repente, dentro do galinheiro, ela colocou uma das mãos em meu braço e disse: "Eu sei que você entende o que vou dizer, mas desde quando esse casal de forasteiro aqui chegou, eu não tive mais paz. Você notou que quando meu marido te contou do acontecido eu não abri a boca? Isso é porque discordamos sobre o assunto. Ele insiste que foi uma onça e eu insisto que não." Rose, enquanto meu marido se vestia para sair no terreiro para pegar o intruso, eu olhei pela brecha da cortina e vi um bicho que não era onça. Aquilo que vi não foi uma onça. Ele saiu pelas portas do fundo e a luz da varanda acendeu automaticamente. E antes dele chegar lá na frente da casa, eu vi a fera desaparecer na estrada. Ela deu um salto de mais de 2 metros e pulou a cancela. Eu disse ao meu marido que aquilo era um lobisomem. Ele disse que eu estava enlouquecendo. Na manhã seguinte, peguei minha netinha, que estava passando as férias aqui, e fui para a casa da minha mãe na cidade, passar uns dias lá, até as coisas se acalmarem. Meu marido ficou cego por esse casal, que ele agora considera amigos íntimos. Pede conselhos antes de comprar criações. Essas vacas mortas foram vendidas justamente por ele. Ainda nem terminamos de pagar. Rose, olha para mim. Eu sei que você sabe onde quero chegar. Meu padrinho era como você. Nessa hora, o marido da Graça apareceu. Tinha chegado na fazenda. Graça imediatamente limpou as lágrimas
E o marido disse: a Graça anda muito impressionada com essa onça que está rondando aqui. Não deixe as crianças brincando solta, pois a gente nunca sabe dos hábitos desses bichos selvagens. Fiz que sim, em sinal de entendimento. Chamei as crianças e entramos em casa. O dia transcorreu maravilhosamente bem e às 16 horas eu já estava indo embora. O tal vizinho apareceu sozinho para buscar o marido da Graça para tomar uma na cidade. Mas ele não foi. Me tratou com ironia e arrogância. Elogiou minhas crianças e eu lhe olhei com olhos brilhantes de ódio. Falei baixinho entre os dentes: não teste minha paciência e nem ouse. Ele foi embora rindo. Eu aproveitei, me despedi do pessoal, peguei minhas filhas e quando fui abrir a porta do meu carro, senti o odor de urina. O infeliz tinha marcado território no meu carro, um óbvio sinal de afronta. Saí dali voando de raiva, mantendo a decisão de não cair em provocações. No outro dia, a minha amiga que eu tinha deixado no sítio mandou uma mensagem dizendo que eu estava arrasando corações, pois o tal vizinho da tia tinha chegado lá naquela manhã fazendo perguntas sobre mim. Se eu era solteira, onde eu morava. A minha amiga achou que ele estava interessado em mim. Doce engano. Respondi-lhe que ela podia dar meu endereço. Claro, eu tinha achado ele muito bonito, apesar de ser casado. Levei minhas meninas para a casa do meu pai, para não correrem perigo. Apesar de eu morar no centro da cidade, eu não sabia qual seria o nível de audácia daquele canis. Se ele aparecesse fora da minha casa, eu viraria. Naquela noite ele não apareceu e nem nas outras. Alguns dias depois, começou na cidade uma festa anual que durava 3 dias. Uma festa que atrai pessoas de fora, celebrada num espaço aberto, com música e um parquinho para as crianças. Me arrumei e levei as crianças para o parque cedo, com a intenção de deixá-las com o meu pai para depois me reunir aos meus amigos e curtir a festa. Assim fiz. Retornei da casa do meu pai com o intuito de me reunir com os amigos na praça, curtir shows. Ao chegar ao local, encontrei a dona Graça com mais 5 pessoas, entre eles o tal casal. Todos sentados em uma mesa de bar. Cumprimentei todos. A esposa do Cane estava toda maquiada e ele vestido parecendo um cowboy de rodeio, pronto para fazer um show. Uma calça jeans apertadíssima, botas com esporas, um cinto com uma fivela enorme prateada, camisa xadrez meio desabotoada e um chapéu de cowboy. Isso sem falar nas sobrancelhas e unhas feitas. Típico boneco marido da Barbie. Logo me despedi e fui se encontrar com meus amigos. Passei a noite me divertindo e, por volta das 2:30 da manhã, voltei para casa sozinha, a pé. Minha casa fica a uns 80 metros do local, em uma praça. Vi o carro do Canis estacionado no caminho da minha casa. Era uma Maroc preta. A rua estava meio escura, mas não vazia. Tirei discretamente as garras para fora e coloquei a blusa de frio por cima.
Depois comecei a arranhar e fui arranhando do farol dianteiro até o traseiro, deixando 4 listras. Passei as unhas com tanta força que, ao retrair as garras, sentia dor. Fiquei com a mão dolorida por dias, mas deixei meu recado. Entrei em casa e fui dormir satisfeita com o estrago que tinha feito no carro dele. No segundo dia de festa, participei de uma festa de camisa durante a tarde toda. E à noite recebi uns parentes de fora que estavam hospedados na casa de meu pai para uns drinks. Acabei nem tendo ânimo para sair. Depois que as visitas foram embora, tratei de fechar tudo e ir dormir. Dava para ouvir as pessoas andando pela rua, a música alta da festa, mas não me incomodei. Tratei de pegar no sono. Lá pelas tantas da noite, cerca de 1 da manhã, acordei assustada com alguém arranhando minha janela que dava para a rua. Me levantei já com os olhos brilhando de bicho e do jeito que eu estava, descabelada, de camisola e sem sutiã, abri a janela da rua já farejando o mau cheiro do bicho. Lá estava o Canis com a chave do carro arranhando a janela. Ele deu um pulo para trás e disse: "Acordei a oncinha brava? Bravo estou eu com o que você fez. Eu só tinha feito uma brincadeirinha no teu carro. Eu disse que não se brinca com as crias, que não éramos íntimos para ele brincar comigo e que ele tinha me ameaçado quando olhou para as minhas crianças, ostensivamente. E depois foi urinar na porta do meu carro. Foi um bate-boca feio. As pessoas que passavam na rua iam parando, achando que era briga de casal. Eu disse assim: depois a gente conversa. Aqui não é hora e nem lugar. Suma da minha porta." Ele sumiu. E eu nem dormi aquela noite, de tão irritada que eu estava. Dona Graça me ligou no outro dia, dizendo que não tinha me visto na festa. Eu fui visitá-la na casa da mãe dela, porque ela tinha dormido lá. Seu marido tinha ido para o sítio, porque alguém telefonou dizendo que o cavalo de raça dele tinha aparecido morto na estrada. E o cachorro, também de raça, usado para caçar, estava decapitado. Ela disse que preferiu nem ir ver, que tinha certeza que as mortes tinham a ver com os arranhões do carro do maldito, que tinha mostrado ao marido da Dona Graça bufando de ódio. Ela disse que o perverso matou os bichos como uma forma de afronta a quem quer que tenha arranhado o carro dele. E que ele andou perguntando à minha amiga sobre meu endereço e se mostrando interessado em mim, mas que ela sabia qual era a intenção do interesse dele. Me disse que estava cansada e se sentindo insegura na casa dela e que ia sim vender logo esse sítio. Então eu fui sincera. Contei para ela sobre a marcação de território na porta do meu carro, dos olhares de fera maníaca para as minhas filhas, dos arranhões na minha janela e lhe pedi para ter calma, pois logo eu resolveria aquilo e ela poderia retornar para a casa dela. Seria o último dia da festa. Deixei as meninas na casa do meu pai. Me arrumei e desci cedo para a festa. Eu estava com a intenção de encontrar aquele Canis metido a cowboy. Lá pelas tantas da noite, quando eu já tinha tomado umas doses de Smirnoff com Red Bull,
Nos vimos e disse-lhe discretamente que o esperaria na mata, perto da casa dele, e que ele aparecesse sozinho, pois seria desnecessário a esposa ver a situação. Eu esperava quebrar ele na porrada. Detesto macho abusado. Fui para casa pegar meu carro e fui para o local determinado. Esperei, esperei, esperei. Olhava em volta e nada. Farejava o ar e nada. Nem sinal dele. Eram cerca de 2h45 da manhã, quando Dona Graça me ligou histérica. Ela me disse que ligava da casa da mãe dela, dizendo que os peões da fazenda onde eles tinham guardado o gado tinham acabado de telefonar, dizendo que um bicho estava lá, fazendo uma carnificina. Uma parte do gado que estava solto na mangueira tinha voltado para o curral apavorado, arranhados e feridos, e que seu marido já estava indo para lá. Perguntei onde que era o tal local. Ela me disse que era cerca de 5 quilômetros na direção do povoado, pegando como referência o local em que ela estava. Fiz os cálculos, isso dava 26 quilômetros de estrada de chão de onde eu me encontrava. Fiquei com ódio por ter sido feita de idiota e ter ficado horas esperando enquanto ele foi para outra direção para fazer aquilo. Não pensei duas vezes, tirei minha roupa e coloquei no carro. Depois, tracei meu círculo e ali mesmo me transformei, virei. Saí correndo pela mata dentro, atravessando pastos e subindo morros em uma velocidade absurda. Era pura adrenalina. Subi um morro que descambava na propriedade e descia a mata correndo, já farejando sangue, o canes e ouvindo o grito dos vaqueiros. De dentro da mata enladeirada, eu vi que 2 homens montados tentavam rodar o resto do gado, ou seja, ajuntar o resto do gado que se espalhava em pânico. 2 vinham a pé, armados pelo corredor das mangueiras. E o marido da Dona Graça vinha junto, segurando uma lanterna, além de vários cães que cercavam um maldito canis que estava montado em um touro, estraçalhando-lhe o pescoço, rasgando o pescoço do bicho. Um cenário de terror. Peguei ainda mais embalo na corrida e voei pela descida da montanha de mata que faltava para eu chegar no pasto aberto. Passei feito um raio entre os 2 peões montados. Os cavalos empinaram, derrubando eles e saindo em debandada. Eu voei literalmente para cima do touro para pegar o canis. Coloquei tanta força no impulso que derrubei o touro junto. Caiu embolando lobisomem, cachorro e touro pelo pasto. Prendi ele pela cintura nas minhas mandíbulas e, com ele virado de cara pro chão, suspenso no ar, me deu uma patada no quadril. Levei uma patada tão forte do lado da coxa que senti as garras arranharem meus ossos. Travei a mandíbula ainda mais forte na cintura dele. Segurei pernas e braços e apertei até sentir os ossos estralarem.
Quando senti ele desfalecido, eu sacudi a cabeça com aquela massa flácida entre as presas, numa fúria tão violenta que só parei quando os pedaços voaram. Minha mandíbula tinha literalmente travado por conta da adrenalina e da fúria. O embate não durou nem 2 minutos. Cuspi aqueles restos mortais da minha boca. Olhei para o meu corpo lavado de sangue, restos de gado, restos dele espalhados, um cheiro nauseante de sangue e podridão. Voltei para a mata e corri o máximo que podia de volta para o meu carro. Eu chorava copiosamente, com vergonha de mim mesma, da minha bestialidade, lavada em meu sangue que escorria da coxa e do sangue do maldito Canis. Me senti imunda. Cheguei no círculo e tomei minha forma. Meu rosto, meus cabelos e meu corpo estavam cobertos de sangue. Vomitei de nojo. Peguei um galão de água que levo no fundo do carro. Me limpei o máximo possível com uma toalhinha ali, nua, no meio da mata. Mas o cheiro não saía. Decidi que cuidar do ferimento era mais importante. Improvisei um curativo com uma flanela limpa e fui para o hospital. Fiquei 4 dias internada. O ferimento infeccionou por conta daquelas garras imundas. E quando tive alta médica, fui para casa com uma bela ferida ainda aberta e mais uma cicatriz das tantas que eu já tinha. Essa é a mais feia que carrego. Dona Graça finalmente conseguiu voltar para casa dela. O esposo dela finalmente se convenceu de que seu amigo e vizinho era uma fera. A viúva foi acolhida pela Dona Graça até os restos mortais serem liberados e os familiares chegarem de outro estado para cuidarem de tudo. Caixão lacrado. Nunca mais se ouviu falar dela. Contam até os dias de hoje que, quando a perícia finalmente chegou ao local, era quase meio-dia. Os restos de gente e de bicho ficaram lá espalhados junto com as vísceras para quem quisesse ver. O pasto ficou vermelho. Os peões que viram diziam abertamente para quem quisesse ouvir que um raio branco voou das matas no lombo do bicho que fez voar cachorro, touro, lobisomem e sangue para tudo que era lado. Deu um uivo ensurdecedor e depois desapareceu pelas matas, feito uma flecha. Todos ficaram abalados psicologicamente. Foi uma cena inacreditável que parecia mais com filmes de terror. E é assim que contam. No final das contas, foram 3 vacas com suas respectivas crias mortas. O boi que estava sob ataque agonizou até morrer. Total de 7 cabeças. Ninguém se feriu, graças a Deus. Não me orgulho desse relato, mas quem procura acha. Talvez o Red Bull tenha me deixado com toda aquela reação. Talvez era só mesmo a raiva das ameaças somadas com a arrogância do indivíduo que me tornou tão sanguinária. Espero não ter que passar por isso de novo. Prefiro apanhar 1 hora dos crentes, ser montada por 20 crianças do que sentir o gosto de sangue na boca de novo. Deixo aqui o meu profundo agradecimento a
todos vocês que curtem e que seguem, que comentam e ouvem o canal. Um beijo para minha irmã de alma licantropa, Rosemarie, Emiliane, Luciene, Loise, Rose e a minha querida lobinha irmã, Angelina. E aqui termina mais um relato da nossa loba Rose, a linda licantropa com os seus ainda mais lindos olhos azuis. Lembrando que Angelina é o jeito carinhoso que ela me chama. Valeu, Rose! E vocês, o que acharam do relato de hoje? Deixem suas opiniões nos comentários do vídeo. Lembrando de manter o respeito, tá? Nos comentários. Pois do mesmo jeito que temos o direito de não acreditar, temos o dever de respeitar. Pois respeito é tudo nessa vida. E você que ficou até o final do relato, que na verdade esses dois relatos são coletâneas para matar a saudade. Deixa o seu like, pois o seu like tem aquele poder. Se você não é inscrito, se inscreve no canal. Venha fazer parte dessa família você também. E compartilha com o máximo de pessoas que você conseguir. Ajuda o canal aqui a crescer e eu vou ser-lhe muito grata. Obrigada mesmo. E se você não está recebendo notificações do canal, vai lá e ativa o sininho das notificações e sempre que tiver conteúdo novo, você será notificado, tá bom, meus amores? E você que escreve contos que assusta todo mundo, manda pro e-mail do canal. Você que passou por uma experiência com o sobrenatural, manda também. Você que já ouviu histórias da vovó, da titia e da vizinha, manda também. Será uma honra compartilhar sua história, seu conto e o seu relato com todos que por aqui passarem, tá bom? O e-mail do canal para você mandar o seu relato é lusanjavermelha@gmail.com, tudo em letrinhas minúsculas, mas também estará anexado na descrição do vídeo. Na descrição do vídeo você vai encontrar um monte de coisa legal, canais que recomendo, link de WhatsApp que uma inscrita muito querida criou para vocês interagirem entre si, entre muitas outras coisas. O link do meu Instagram, vai lá, me segue, manda um direct que assim que eu puder eu te respondo. O Insta vai estar bem movimentado, viu? Porque eu estou mexendo mais nele. Também o link da página Angel Black Contos de Terror no Facebook. Se você não me segue, corre que dá tempo. Te espero lá. E também tem um link do meu outro canal Viajando no Tempo, no plano físico e também no plano astral. Lá é um canal para elevação espiritual. Corre lá, vai me fazer companhia, vai ser uma honra te ter por lá. Não é um canal que de alguma religião ou outra, não. Eu não estou aqui para levar religião para ninguém. É simplesmente um canal de elevação espiritual. Vai lá, confere por você mesmo e se gostar, vai ser uma honra ter você lá também. Meus amores, quero agradecer. Desculpa o barulho, é que a turma tá fazendo musculação ali no fundo e gritam até desistir, tá bom? Bom, quero agradecer a todos os canais parceiros que me ajudam na divulgação do meu trabalho, sabe? Esses canais me ajudam nessa aventura maravilhosa e louca que é o YouTube. Quero agradecer também a todos os grupos e páginas do Facebook que me ajudam na criação e na divulgação do meu trabalho. E agradecer principalmente a vocês que estão sempre comigo, não solta minha mão e faz desse sonho realidade, o sonho de ter o canal Angel Black Contos de Terror. Muito obrigado, gente. Logo teremos live aqui no YouTube e vou parando por aqui, já deixando com vocês o meu coração, pois vocês já moram nele e não pagam aluguel. Boa noite, meus aterrorizados, e tenham bons sonhos. Amo
Amo vocês demais. Fui!